Fala, time! Pra quem não me conhece, eu sou o Marco do canal Boleiros Tips e nesse vídeo eu vou trazer pra vocês os melhores jogos e palpites de futebol da sexta-feira, dia 15 de setembro. Sem mais enrolação, vocês já sabem. Solta vinheta! Bora lá, time, iniciar aqui as análises da sexta-feira. Sextou, pega leve gestão de banca e vamos pra cima. Antes, três coisas bem simples. Já chega dando aquela curtida, faz um comentário, compartilha o vídeo com um amigo, ajuda demais o nosso canal. Se você chegou aqui pela primeira vez e perceber que esse conteúdo pode te ajudar de alguma maneira, depois se inscreve no canal. Sempre lembrando que isso aqui é minha opinião pessoal e não constitui em nenhuma recomendação de entrada. Se fizer sentido pra vocês, tamo junto. Sempre. Bora lá iniciar então as análises da sexta-feira às 15 horas na Arábia Saudita, jogo do Al Hilal contra o Al Riyadh. Bora lá. Olhando aqui tabela de classificação, o Al Hilal vem na primeira posição, vai pegar o Al Riyadh na 15ª posição, perto de zona de rebaixamento. Lembrando, o Al Hilal fez várias contratações importantes, está com um timaço, tá bom? Goleirão de Marrocos, Bono, zagueirão Koulibaly, meio de campo tem Rubem Neves, ali na frente a gente tem Mitrovic, Malcom e o Neymar. Será que vai estrear ou não? Ou seja, o Al Hilal está um baita time. Vai pegar o Al Riyadh, sendo assim o Al Hilal é muito favorito, tá legal? Deve vencer a partida. O problema é a odd é baixa, apenas 1.14. Aqui o que dá para fazer? Talvez colocar um handicap asiático -1 para o Al Hilal. Se ele vencer por uma diferença de um gol, você já tem um reembolso. Ele vencendo por 2 ou mais gols de diferença, é green na operação, tá bom? Também é um jogo com forte cenário para gols. Percebam que o mais de um gol e meio dos 5 últimos jogos do Al Hilal bateu em todos. O Al Riyadh, mais de um gol e meio, também batendo aqui em 5 de 5. Então, o mais de um gol e meio também vem forte. Odd de 1.15 para complementar o seu bilhete. Tabela de probabilidades, percebam que o mais de um gol e meio bate 95%. E outra dica importante aqui para vocês que pode ser interessante. Se o primeiro tempo começar forte e se esses jogadores estiverem em campo, provavelmente vai começar forte, tentar pegar um golzinho já no primeiro tempo. 80% de probabilidade para a gente já ver um gol no primeiro tempo. Aí você tenta pegar o over meio gol HT com odd acima de 1,50. Pode ser bacana. Outro mercado legal, mercado de escanteios. Al Hilal tem uma média de 7.8, Al Riyadh 4.2. Race 3 cantos para o Al Hilal. O que é uma race 3 cantos? O Al Hilal fazendo 3 escanteios primeiro que o Al Riyadh. Al Hilal favorito para vencer, jogo para mais de um gol e meio, race 3 cantos no Al Hilal. Atenção no primeiro tempo para a gente pegar aquele golzinho. Fechou? Chegando em Portugal, 15h15, eu tenho o jogo do Estrela Amadora contra o Porto. Bora lá, tabela de classificação, o Porto na segunda posição, 10 pontos. Lembrando que o último jogo do Porto, ele empatou em casa com o Aroca, 1-1. Sacaneou o nosso bilhete, mas vamos que vamos. Estrela Amadora, 13ª colocação, apenas 4 pontos. Puxando o race, o Estrela Amadora em casa perdeu 3, ganhou 2. Mercado de gols, mais de um gol e meio, 3 de 5. O Porto jogando como visitante, apenas uma derrota, perdeu para o Benfica e venceu 4. Mercado de gols, mais de um gol e meio, 5 de 5. No histórico, já faz bastante tempo esse histórico, né? O último jogo em 2009, mas é um histórico de equilíbrio. A gente tem aqui 2 vitórias para o Estrela Amadora, são 2 vitórias para o Porto e um empate. Todos os jogos, no mínimo, mais de um gol e meio. Time, vamos lá. O que a gente tem aqui? Tecnicamente o Porto é superior? Sem dúvida alguma sim. Só que na última rodada o Porto, deu uma vacilada, né? Empatar com o Arouca 1-1. A gente tem uma odd aqui para o Porto de 1.36. O que eu vou fazer ao vivo? Porto melhor na partida. Odd mínima de 1,50 para cima, eu busco alguma coisa a favor do Porto. Tecnicamente é mais time, tá legal? Mercado de gols, em virtude do que a gente viu aqui, eu também gosto. Vou operar para mais de um gol e meio, odd de 1,18, 1,21, para complementar no seu bilhete, pode ser interessante. Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de um gol e meio, 70%.
Mercado de cartões eu também gosto. Estrela Amadora 1.8, Porto 3.4, pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 15h30 Alemanha, Bundesliga, jogo do Bayern de Munique contra o Leverkusen. Bora lá, tabela de classificação, o Leverkusen na primeira posição. Começou muito forte o Bayern Leverkusen, hein? Bayern de Munique também muito forte na segunda colocação. Ambas equipes com 9 pontos. O que está diferenciando aqui é saldo de gols até o momento. Vamos dar uma olhadinha em mercado de gols, né? São duas equipes que jogam muito para frente. Provavelmente em pré-live aqui o estudo é para gols, tá legal? Bayern em casa, perdeu 3, ganhou 2, mercado de gols muito forte, o ambas marcam, mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos. Leverkusen como visitante, 3 vitórias, 2 derrotas, mercado de gols mais de 1,5 gol, aqui também muito forte. No histórico, 5 jogos, o Bayern de Munique venceu 1, 2, 3, apenas uma vitória para o Leverkusen e temos aqui um empate. Todos os jogos com mais de 1,5 gol. Time, qual que é o cenário aqui? Trabalhar em mercado de gols. Obviamente que o mercado sabe disso e vai dar o quê? Odds baixas para isso, né? Ó, o mais de 1,5 gol pagando apenas 1,10. Quem tem conta na Betano pode ser interessante buscar aqui mais de 2,5 gols ou ambas marcam. Eu até vou deixar aqui na tela para vocês em 3, 2, 1. Essa alternativa é bem bacana, porque se sair 3 gols já deu green, ou se der ambas marcam, também deu green. Ou seja, o Bayern meteu 3-0, tudo certo, ok. 1-1 no jogo, você acertou também essa entrada, tá legal? Porque o ambas marcam aqui nesse momento, eu também acho interessante. Marco, mas o ambas marcam aqui numa entrada simples, tá pagando 1,44. Sim, essa que eu falei da Betano, ela te dá 2 alternativas, tá certo? Essa daqui, você só vai ter o green se sair gol para as duas equipes, tá certo? Mas mercado de gols é uma boa alternativa. É claro, ficar muito esperto no primeiro tempo, né? Over 1.000 gol HT, que é um golzinho no primeiro tempo com odd acima de 1,50. Se o jogo estiver em alta intensidade, pode ser interessante. Como o Bayern de Munique joga em casa, a gente pode dar um leve favoritismo para o Munique. Até porque a gente tem aqui uma odd de 1,62, talvez Bayern empate anula. Lembrando que o Leverkusen começou a temporada muito bem, tá legal? Outro mercado que pode ser bacana é o mercado de escanteios. O Bayern de Munique vem com uma média muito alta de cantos jogando em casa, 8,9, o Leverkusen 5,6. Dá pra gente pensar aqui numa race 3 cantos a favor do Bayern de Munique. Fechado? 16 horas, Espanha, La Liga, jogo do Rayo Vallecano contra o Alavés. E bora, tabela de classificação, Alavés 9ª posição, 6 pontos, Rayo Vallecano 12ª posição, também com 6 pontos. Vamos dar uma olhadinha na race, a race é o retrospecto das equipes. Rayo Vallecano em casa oscila, 2 derrotas, 3 vitórias. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 5 de 5. Geralmente fazendo partidas aqui com muitos gols. Alavés, como visitante, 4 derrotas, apenas 1 vitória. É um time que jogando como visitante perde bastante. Mercado de gols, mais de 1,5 gol, 3 de 5. No histórico, 5 jogos, todas as partidas batendo mais de 1,5 gol. Time, vou falar para vocês, diante dos estudos aqui, o mais de 1,5 gol pelo presente vem de uma maneira bem interessante e o histórico só reforça essa informação. E a gente tem uma odd aqui para mais de 1,5 gol de 1,60. Ou seja, já é uma entrada simples, tá legal? Eu acho que pode ser interessante diante do que foi apresentado aqui pra gente, tá legal? Obviamente, se você puder operar ao vivo, deixa o jogo começar, 10, 15 minutos. Se o gol não sai, o jogo está em alta intensidade, aí você busca esse mais de 1,5 gol. E vou falar, hein? Ao vivo, você consegue pegar uma odd aí de 1,80 para cima, tá legal? Pode ser ainda melhor. Outro mercado que pode ser interessante aqui é mercado de cartões, tá legal? Rayo Vallecano pega 1,9 de cartão por partida e o Alavés 2,7. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechado? 16 horas chegando na França, Ligue 1, jogo do Paris Saint-Germain contra o Nice. Bora lá, time, tabela de classificação, Paris Saint-Germain na 2ª posição, 8 pontos, o Nice vem aqui na 8ª colocação com 6. Vamos dar uma olhadinha nesse histórico.
5 jogos, Paris Saint-Germain venceu 1, 2 e tivemos 3 empates. Aqui a análise é o seguinte: se o Mbappé jogar como titular desde o início da partida, eu vou buscar algo a favor do Paris Saint-Germain. Odd de 1,50, Paris Saint-Germain, empate anula, é a entrada mais conservadora, pega essa odd e coloca numa dupla. Ao vivo, o Paris amassando, dá para pensar na vitória seca. E se o Mbappé estiver em campo, é um excelente jogador para finalização, chute a gol ou mesmo gol. Fechou? 16 horas chegando na Inglaterra, eu tenho aqui Championship. Championship é a segunda divisão da Inglaterra. Jogo do Southampton contra o Leicester. Bora lá, time, sem enrolar, o que eu quero buscar nesse jogo? Mercado de gols. Southampton em casa, dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gol. Leicester jogando como visitante, dos 5 últimos jogos, 4 batendo mais de 1,5 gol. E no histórico, 5 jogos, 4 batendo mais de 1,5 gol. Tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, 80%. Vamos dar uma olhadinha aqui, mais de 1,5 gol, odd de 1,25. Pega essa odd, coloca numa dupla. Fechado? 20 horas, Campeonato Brasileiro, jogo do Cuiabá contra o América Mineiro. E bora, tabela de classificação, Cuiabá meio de tabela, 10ª colocação, pega o América Mineiro lá embaixo, vice-lanterna. Vamos dar uma olhadinha na race. Cuiabá em casa, apenas uma derrota, são 3 vitórias e um empate. Faz um bom Campeonato Brasileiro. Mercado de gols mais de 1,5 gol, 5 de 5. A América Mineiro como visitante, 3 derrotas, 2 empates, nenhuma vitória. Mercado de gols mais de 1,5 gol, também batendo aqui em 5 de 5. Time, já vejo 2 possíveis entradas. Cuiabá joga em casa, vem numa tocada com muito mais consistência, pega um visitante e tem dificuldades de vencer. A odd do Cuiabá é de 1,91, 1,95. Cuiabá, empate anula. Para mercado de gols, o mais de 1,5 gol vem em alta probabilidade e eu gosto dessa odd. 1,44, uma boa odd para colocar numa dupla ou deixa o jogo começar. 5, 10 minutos de jogo, essa odd já vai para 1,50, 1,60. Jogo em alta intensidade, você pega o mais de 1,5 gol com odd acima de 1,60, tá legal? Trazendo aqui tabela de probabilidades, mais de 1,5 gol, ou seja, 2 gols pelo menos na partida, 95%, tá? Probabilidade lá em cima. Com relação aos escanteios, qual que é a dica que fica? Final do primeiro tempo, jogo em alta intensidade, o gol ainda não saiu, canto asiático, canto limite. A chance de sair um canto aqui para o Cuiabá no final do primeiro tempo é de 80% e para o América 90%. Ou seja, um cantinho no final do primeiro tempo é bem interessante. Canto asiático, canto limite. Mercado de cartões, o Cuiabá tem 2 por partida, o América Mineiro 2,6. Pelo menos um cartão para cada equipe. Fechou? 21h30, ainda pelo Campeonato Brasileiro, eu tenho aqui Palmeiras versus Goiás. Bora lá, time, tabela de classificação, Palmeiras no segundo lugar, 41 pontos, vice-líder, né? Ainda tem chances aqui de ser campeão. Vai pegar o Goiás na 15ª colocação. Sinceramente, aqui não tem muito o que inventar. Palmeiras tecnicamente é superior, joga no Allianz, provavelmente vença o confronto. Odd de 1,37, pega essa odd, coloca numa dupla, é uma alternativa. Palmeiras jogando no Allianz é uma maquininha de escanteios. Ace 3 cantos a favor do Palmeiras. Palmeiras precisa fazer 3 escanteios primeiro que o time do Goiás. Qual que é o risco dessa entrada? 5, 10 minutos de jogo, Palmeiras vai lá e pum, faz 1-0, tá bom? Time, aqui é a vitória do Palmeiras, Ace 3 cantos para o Palmeiras. Time, só para fechar aqui nossas análises, tá? Eu separei alguns campeonatos que podem ser muito bons para quem gosta de operar em mercado de gols. Vamos a eles. Singapura, 8h45 da manhã. Alemanha, Bundesliga 2, que é a segunda divisão da Alemanha. Tem jogo aqui às 13h30. Noruega, é a Norueguinha, né? Segunda divisão, jogo às 14 horas. E 14h30, jogo na Suíça. É um jogo de Copa. Sempre que é jogo de Copa, um pouquinho mais de cuidado, mas jogo do Young Boys. Young Boys é uma maquininha de gols, tá legal? Qual que é a pegada aqui em todas essas partidas? Quem não puder operar ao vivo, dá para pensar em mais de 1,5 gol, mais de 1,75, 2 gols asiáticos,
pega essa odd, coloca numa dupla. Provavelmente aqui nos jogos de Singapura, você não vai ter uma odd interessante para isso. Singapura é chuva de gols. E quem puder operar ao vivo, a sacada é tentar pegar um golzinho já no primeiro tempo. Jogo em alta intensidade, odd acima de 1,50, over meio gol HT. Um golzinho já no primeiro tempo. Fechado? Bora lá, hora mais aguardada aqui do vídeo, hora do bilhetinho. Antes, sempre bom recordar que os grandes campeonatos retornaram, ou seja, muitos jogos, muitas oportunidades. Se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP, esse pode ser um bom momento. E por apenas R$19,90 por mês, você pode entrar aqui num grupo de futebol que é completo. Pré-lives, que são duplas e triplas muito bem montadas, mercado de gols, mercado de escanteios, finalização de jogador, cartão, disparado o melhor custo-benefício do mercado. Eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição, clica lá e chega junto. E se você não gostar, fica tranquilo, você tem 7 dias para testar o produto, não gostou, pede o cancelamento que a gente devolve o dinheiro. Tá legal? Mas eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar demais. Bora lá para a duplinha, o que a gente vai buscar? Race 3 cantos para o Palmeiras contra o Goiás. O Palmeiras precisa fazer 3 escanteios primeiro que o Goiás e para o Paris Saint-Germain vencer uma das partes contra o Nice. Paris Saint-Germain precisa ganhar o primeiro ou o segundo tempo. Se tudo isso der certo, odd de 1,67. Sorte para o nosso bilhete, sorte para todos nós. Agradeço imensamente a presença de vocês. Não esqueceram, né? Deixaram o likezão? Deixa o likezão, ajuda demais, é de graça. Se puder, faz um comentário. Se tiver sem tempo, foguinho, foguetinho, ajudam da mesma maneira. Deixo aqui um forte abraço, desejo boas operações e, claro, nos vemos por aqui amanhã. Valeu, fui!